Nesta noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre o Senhor, o diabo e o crente. Lucas 22, versos 31 a 32, e você pode permanecer assentado. Nós vamos ler a respeito de um diálogo entre Jesus e o seu discípulo Pedro. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Meus amados irmãos, nesta noite eu tenho absoluta certeza que o diabo tem também solicitado de Deus permissão para me cirandar como trigo. E ele tem buscado permissão de Deus para cirandar você também como trigo. Nenhum de nós escapa. O diabo está atrás de cada um de nós, talvez pelo simples fato de estarmos na igreja. Talvez pelo simples fato de termos aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador. Talvez pelo simples fato de termos decidido seguir o caminho de Deus. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro já era salvo, mas ainda assim precisava de conversão. Eu e você precisamos de conversão o tempo todo de nossas vidas. Nós nos convertemos uma vez para salvação, nos arrependemos uma vez para salvação, mas conversão é algo que precisa acontecer conosco diariamente, porque diariamente nós pecamos e falhamos, diariamente nós precisamos ser convertidos, sairmos do caminho errado e entrar no caminho direito. Oremos. Pai querido e glorioso, fale conosco nesta noite, através desta lição, através desta palavra. Se é verdade que o diabo está tentando cirandar com a minha vida, com a vida de minha esposa e de minhas filhas, se é verdade que ele está querendo cirandar com a vida de cada pessoa aqui presente nesta noite, então é importante que esta palavra fale a cada coração. É importante que o Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração neste momento, para que entendamos, compreendamos e aceitemos a instrução da palavra de Deus e sigamos estas instruções para o nosso bem, para a nossa libertação, para a nossa vitória. No nome de Jesus. Amém. Cirandar como trigo foi a expressão que Jesus usou. Significa ser passado pela peneira, ser peneirado. Nos dias de Jesus, este processo de cirandar o trigo era um processo muito trabalhoso, muito dificultoso e era também muito dolorido para as pessoas que trabalhavam nesta área. Porque depois de colhidas, as hastes de trigo eram batidas várias e várias vezes em uma superfície dura para quebrá-las e separar o trigo delas. Nós que não temos o costume de usar o martelo, quando pegamos o martelo e o usamos, você pode perceber que depois de alguns minutos, nossa mão e nosso braço ficam tremendo. Nossa mão e nosso braço ficam tremendo, porque nós não temos o hábito de ficar batendo, em coisas duras, em superfícies duras. Mas era exatamente assim que os segadores tinham que fazer para separar o trigo da palha. Eles lançavam as sementes e os grãos para o alto, através de uma peneira. Naquele instante, o vento espalhava as palhas, porque geralmente as palhas são mais leves do que os grãos. E outras impurezas também eram espalhadas através do vento, deixando na peneira só o trigo para trás. Às vezes, Deus permite que Satanás faça o mesmo com a nossa vida, faça o mesmo conosco. Há impurezas em nossas vidas, há impurezas em nossos corações, ervas daninhas, que precisam passar pela peneira da provação de Deus. Satanás, eu quero que você saiba, não é o responsável por todo o sofrimento, por toda a provação que advém sobre nós, mas ele aproveita sim todas as oportunidades, todas as brechas,
Ele aproveita toda situação difícil de nossas vidas para nos atacar e finalmente nos destruir. Por isso, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele se aproveita da nossa fragilidade física e da nossa fragilidade emocional para causar maior impacto possível de sofrimento sobre as nossas vidas. Um dos homens mais consagrados, mais espirituais que conhecemos no nosso mundo cristão, tem sido atacado por Satanás desde a sua mocidade. No entanto, irmãos, ele já conseguiu ser uma bênção mundial através de seu ministério com a música e através do seu testemunho. Hoje mesmo em nossa igreja, nós cantamos algumas de suas músicas. Nós cantamos alguns de seus trabalhos. Seu nome, Ron Hamilton, ou Pat, o Pirata. Ainda jovem, ainda estudando na universidade, ele correu para o médico por causa de uma dor intensa que sentiu num dos olhos, e naquela consulta descobriu que tinha um tumor maligno dentro de seu olho. O médico não teve outra opção, imediatamente o internou, e no dia seguinte, aquele olho juntamente com o tumor já havia sido arrancado, tirado fora. Jovem ainda, conseguiu superar aquela dor, e por isso ele se tornou Pat, o Pirata. Pat, porque durante toda a sua vida, ele iria usar um tampão, e com isso iria se parecer com um pirata. E ele se utilizou deste nome para iniciar um ministério fantástico, fabuloso, entre as crianças norte-americanas. Casou-se, teve alguns filhos, toda a sua família se envolveu no ministério de música, mas um de seus filhos passou a ter problemas mentais depois de ter usado uma medicação equivocada quando adolescente. E com 33 anos, aquele rapaz cometeu suicídio. E apesar dessa dor, Ron Hamilton continuou louvando a Deus. E agora, mais recentemente, ele foi diagnosticado com demência no seu primeiro estágio. Sabemos muito pouco sobre essa doença. O cérebro é um dos órgãos do corpo humano menos conhecido pela ciência. Mas uma das causas da demência é muito sofrimento na vida de uma pessoa. Jesus avisou a Pedro e avisou a todos nós que o diabo deseja cirandar conosco, não para nos purificar, mas para nos espalhar com a força total das provações. Mas Jesus Cristo disse, está orando por nós, para que a nossa fé durante esses momentos não desfaleça. Quando esta ciranda passar, e há de passar, irá produzir inúmeras bênçãos, não só para nós, mas para todas as pessoas a quem servimos e ainda iremos servir. Então observe comigo nesta noite as 3 pessoas envolvidas em cada provação pela qual nós passamos na vida. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso adversário Satanás e o nosso próprio eu. Essas são as pessoas envolvidas em cada momento difícil da nossa vida. Primeiramente, precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa salvação vai muito além do perdão de nossos pecados e da vida eterna que recebemos de Jesus. Eu quero que você saiba que a nossa salvação existe aqui neste mundo. Neste texto, Jesus mostra que ele não está inerte.
Ele não está indiferente para com o nosso sofrimento. Ao contrário, Ele está acompanhando tudo de muito perto. Quando uma de minhas filhinhas, tinha 3 anos de idade, entrou uma farpa de madeira enorme por debaixo da unha do seu dedo do pé. A dor era violenta. Ela gritava de dor e eu precisei levá-la ao hospital. O médico teve que tirar aquela farpa de uma forma muito dolorida e muito violenta para uma criança de apenas 3 anos de idade. Ela gritava por mim e clamava que eu não deixasse o médico machucá-la. Eu fiquei abraçando o seu corpinho enquanto o médico tirava aquela farpa. Deixei o médico fazer o que ele tinha que fazer, pois eu sabia que era para o bem dela. E assim também, meus irmãos, é Jesus Cristo. Ele não nos abandona, mas às vezes Ele não interfere no que está acontecendo em nossa vida para o nosso próprio bem. Existem farpas dentro do nosso coração que precisam ser tiradas, arrancadas, antes que seja tarde demais. O que aprendemos sobre Jesus, então, durante as nossas provações? 3 coisas. Ele conhece o nosso futuro perfeitamente. Ele se preocupa conosco particularmente. E Ele intercede por nós junto a Deus pessoalmente. Primeiro, Ele conhece o nosso dia de amanhã. Assim como Ele conhecia tudo que iria acontecer com o apóstolo Pedro, Ele também sabe de tudo que irá acontecer conosco daqui a 1 hora, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Ele sabia que Pedro iria negá-lo. Ele sabia que Pedro iria rejeitá-lo, mas que depois iria se arrepender e se tornar um dos maiores líderes e principais pilares da igreja do Senhor Jesus Cristo. Para uma congregação de 2.000 ou mais jovens, o Dr. Jack Hyles disse para eles que alguns deles, em alguns anos, iriam se envolver com drogas, iriam se prostituir, e iriam se afastar de Deus. Ora, meus irmãos, até eu posso dizer algo semelhante para uma congregação de 100 pessoas. Eu tenho certeza que alguns de nós aqui, eventualmente, alguns de nós aqui iremos desapontar o nosso Deus de alguma forma. Mas só Deus sabe quem de nós irá se arrepender e voltar para Ele completamente. E como devemos voltar para Ele? Jó 23, verso 10 diz: porém Ele sabe o meu caminho, provando-me Ele, sairei como ouro. Ele sabe as pessoas que depois da provação irão voltar para Ele, purificadas como ouro. Ele não só conhece o nosso futuro, mas Ele se preocupa conosco, particularmente. Ele disse para Pedro: eis que Satanás vos pediu, para vos ir andar como trigo. Vos pediu, se refere não só a Pedro, mas a todos os demais apóstolos, discípulos. Porém, Pedro era o alvo naquele momento, mas todos os discípulos seriam cirandados como Pedro, e todos eles foram, e todos os discípulos sempre serão provados, sempre serão cirandados. A boa notícia é que Deus se importa e muito com as nossas provações. Por razões que desconhecemos, Ele nem sempre nos livra da tristeza, irmãos, mas Ele promete sempre nos livrar do desespero. 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Às vezes você pensa: eu não aguento, eu não suporto. Esse pensamento não vem de Deus.
você aguenta sim, você suporta sim, porque Deus prometeu, amém, irmãos? O escape de Pedro foram as promessas de Jesus. Você, Pedro, vai ser cirandado, você irá me negar 3 vezes, mas você irá se converter, amém, irmãos? E você irá confirmar os seus irmãos. Quando o pastor Carlos Taylor morreu em um acidente de carro, juntamente com a sua neta de 18 anos de idade, os moradores de Jacutinga, Minas Gerais, queriam saber como que aquela família não havia entrado em desespero. Havia tristeza, saudades, lágrimas entre eles, mas em nenhum momento a avó, os filhos, os pais entraram em desespero. E a única resposta é esta: Deus dará o escape para que possais suportar. Ele não prometeu nos livrar da tristeza, mas Ele prometeu nos livrar do desespero. Nós podemos, irmãos, e devemos aceitar muitas coisas que vêm de Deus. Tristeza, sofrimento, correção, mas desespero não. Porque desespero não vem de Deus. Desespero vem do diabo para destruir as nossas vidas. Ele se interessa por nós pessoalmente, particularmente, e Ele intercede por nós pessoalmente junto a Deus. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus disse que estava orando por Pedro. De que forma? Pessoalmente. Ainda assim, Pedro conseguiu cair em pecado e negar Jesus Cristo 3 vezes. Do que adiantou então a oração de Jesus? Adiantou para trazer Pedro de volta. Deus não é o autor do pecado, irmãos. Mas Pedro precisava cair. Precisava cair para saber que ele não era melhor que ninguém. Para não ficar condenando os demais discípulos. E principalmente para aprender a amar as pessoas como elas são. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o orgulho precede a ruína. E que conforto saber que Jesus está orando por nós nesta noite. Hebreus 7:25 nos garante isso. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus vive para interceder por nós. E a intercessão dele, irmãos, está baseada no que ele sabe sobre nós. Nós oramos por pessoas cuja vida nós não conhecemos, não sabemos exatamente do que elas precisam, mas Jesus ora por nós com onisciência absoluta. Mais do que nós, ele sabe do que precisamos. Por isso a oração dele é impecável. Diagnosticado com câncer de próstata, um pastor amigo meu entrou em desespero, pois o tumor já havia se espalhado. Ele foi a uma reunião de pastores, onde todos os homens de Deus fizeram um círculo ao redor daquele homem e oraram por ele, choraram com ele. E naquela hora, ele disse que o desespero foi embora, como que se Deus tivesse tirado com a mão. O desespero foi embora. Ele não sentiu mais medo, ele não sentiu mais aquele vazio insuportável que ele estava sentindo. Ele enfrentou o tratamento, meses depois, pela graça de Deus, ele foi curado. Mas antes da cura, ele já tinha paz, amém, irmãos? Antes da cura, ele já tinha paz. Que bom saber que Jesus Cristo conhece perfeitamente o nosso dia de amanhã. Ele se importa particularmente com a nossa vida e Ele intercede pessoalmente por nós junto a Deus. Mas a segunda pessoa de nosso texto, que precisamos conhecer, o nosso adversário, Satanás. Jesus disse: Satanás vos pediu
para vos ir andar como trigo? Jesus nunca tratou Satanás como uma força invisível, como uma figura de linguagem, como uma metáfora. Jesus sempre o tratou como uma pessoa real, como um ser real que existe e que está atrás dos filhos de Deus para destruí-los. Satanás odeia o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Satanás odeia o propósito desta igreja, odeia principalmente os ensinamentos desta igreja. Ele odeia tudo que diz respeito a Deus e fará de tudo para causar problemas em nossas vidas. Ele está nesta noite atrás de nossa igreja, atrás do nosso casamento e principalmente atrás da vida de nossos filhos. O alvo favorito de Satanás é e sempre foi os nossos filhos. Não se engane quanto a isto. Jesus quis deixar bem claro para Pedro que os seus problemas não foram causados pelos demais discípulos, não foram causados pelos fariseus e muito menos pelos romanos, mas sim pelo próprio diabo. Quais são os 3 objetivos primários do diabo? Primeiro, destruir os filhos de Deus. Atacar a fé dos filhos de Deus. E acreditem ou não, cumprir os propósitos de Deus. Primeiro, destruir os filhos de Deus. Ele tentou por várias vezes destruir Jesus Cristo. Já no nascimento de Cristo, através de Herodes, tentou matar o menino Jesus. Durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele usou os fariseus para matar o Messias. E na cruz do Calvário, ele usou os romanos. Mas em todas essas tentativas, o diabo fracassou. Como sabemos disso? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele tentou destruir Pedro, mas fracassou também. Vos pediu. Significa que ele estava faminto, sedento, feroz pela destruição de Pedro. Mas só não aconteceu porque Jesus não o permitiu. Jesus também promete nos proteger do diabo, irmãos. João 10, 28 e 29 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Além de destruir os filhos de Deus, ele quer atacar a fé dos filhos de Deus. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Fé, meus amados irmãos, é acreditar nos impossíveis, é confiar em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. É fácil confiar em Deus quando Ele nos abençoa e todos os nossos planos dão certo. Mas a fé verdadeira é aquela que não cessa de acreditar em Deus, mesmo nos piores momentos da vida. Quando o diabo consegue tirar a fé de nós, ele consegue minar as nossas forças e acabar com a nossa esperança. Quando sabemos que a nossa fé está sendo abalada? Quando nos revoltamos contra Deus. Quando queremos uma explicação a respeito de tudo que está acontecendo em nossas vidas. E quando não aceitamos o não de Deus, ou não aceitamos o não dos homens, nossa fé está abalada. Veja você que o pai da fé, Abraão, nunca perguntou por que ele tinha que sacrificar o seu filho Isaque. Jacó nunca perguntou por que ele perdeu a sua esposa Raquel, ainda jovem. E José nunca perguntou por que ele foi vendido como escravo com 17 anos de idade e foi encarcerado como criminoso por 13 anos. Ele nunca perguntou. E o que cada um desses homens tinha em comum? Eles confiaram em Deus totalmente nos piores momentos de suas vidas. Isso é importante, irmãos. Porque Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé
é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Através da fé, precisamos aceitar tudo que Deus permite em nossas vidas. Só não podemos aceitar o desespero, porque o desespero não vem de Deus, vem do diabo, para destruir a nossa fé. Mas acreditem ou não, Satanás também é usado para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Meu pastor costumava dizer que Satanás é como um cachorro amarrado a uma correia, a uma corrente. Deus dá corda, mas quando ele vai longe demais, Deus lhe dá um puxão. Ele só pode ir até onde Deus permite. Veja o caso de Jó. O diabo precisou da permissão de Deus o tempo todo para mexer com a vida de Jó. E nesta noite ele precisa da permissão de Deus para mexer com a minha vida, para mexer com a vida da minha família. Amém, irmãos? Ele precisa da permissão de Deus para mexer com a sua vida. Mas por que Deus permite a atuação do diabo em nossas vidas? Para nos cirandar como trigo, separar o que é bom do que é mal dentro do nosso coração. Satanás, ele quer chegar até o trigo, mas tudo que ele consegue é tirar as ervas daninhas do nosso caminho. Então, meus irmãos, em meio às provações pelas quais estamos passando, precisamos conhecer melhor o nosso Salvador e o nosso inimigo. Em terceiro e último lugar, o nosso próprio eu. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro não conhecia a sua própria vida espiritual. Ele não sabia aceitar um não da parte de Deus, e muito menos da parte dos homens. Ele não tinha paciência para com a fraqueza de outras pessoas. Ele não amava ao próximo como a si mesmo. Por isso Jesus disse, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro já era salvo, não se engane, mas ainda não era consagrado. O que precisamos saber nesta noite sobre nós mesmos? Primeiro, precisamos imensamente da graça e misericórdia de Deus. Precisamos imensamente enxergar nossas falhas e limitações. E precisamos imensamente de transformação em nossas vidas. Primeiro, irmãos, precisamos obter graça e misericórdia de Deus. Até aqui, a vida de Pedro tinha sido marcada por muitas derrotas, fracassos e confusões. O pior ainda estava por vir. Ele negaria Jesus Cristo 3 vezes. Porém, irmãos, depois desta última experiência, ele foi restaurado e se tornou o líder de todos os apóstolos. E assim também, nós não seremos usados por Deus até que sejamos quebrados, quebrantados por Ele e purificados de nossas mazelas. Orgulho, muita autoestima ou muita baixa estima, que são a mesma coisa. Desejos carnais e principalmente desobediência ao que conhecemos de Deus. Como Pedro, também precisamos nos converter antes de poder ajudar outras pessoas. Precisamos enxergar nossas falhas e limitações. Qual era o maior pecado de Pedro até este momento? Ele era cheio de si mesmo. Só havia uma pessoa na vida dele. Só havia uma pessoa com quem ele se preocupava. Ele disse que os outros poderiam negar a Cristo, mas que ele não negaria. Ele tinha uma visão sempre negativa
sobre outras pessoas e sempre positiva a respeito de si mesmo. E quando nós agimos assim, Deus solta o diabo em cima da gente. Deus solta o diabo em cima da gente sem dó. Porque realmente precisamos abrir os nossos olhos. E precisamos alcançar transformação em nossas vidas. Jesus disse: quando tu te converteres. Ou seja, quando você for transformado, quando você mudar de direção, for completamente restaurado. Isso quer dizer que o salvo não tem opção. A única opção do salvo é restauração. A única opção do Filho de Deus é transformação. Pedro se converteu e 3.000 almas foram salvas através de sua pregação. 5.000 almas depois foram salvas através da sua pregação. E ele se tornou líder da primeira igreja cristã sobre a face da terra. Pedro o brigão tornou-se Pedro o manso. Pedro o primeiro tornou-se Pedro o último. Pedro o chefe tornou-se Pedro o servo. O nosso conforto é saber, Jesus está orando por nós nesta noite. Ele está exatamente do lado direito, da destra de Deus, intercedendo por nós. Pela fé, precisamos sentir a presença de Deus e aceitar a sua aprovação. Há um hino que o conjunto Logos cantava nos anos 80, chamado de Espinho. Eu aconselho você a procurar no YouTube, mas pegue o hino original dos anos 80, não o hino que eles estão cantando agora nos anos 2000, mas o hino original. E o hino dizia, e diz mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos. Eu não entendo espinhos. E mais ou menos diz, mas eu não sou melhor que o meu Senhor. Apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Então, se Jesus foi coroado de espinhos, quem somos nós para reclamar dos nossos espinhos? E eu sempre escuto este hino quando estou passando por algum tipo de provação. Pela fé, eu sinto a presença de Deus. Então, conheça melhor o seu Salvador nesta noite. Conheça melhor o seu inimigo. Mas, por favor, conheça melhor a si mesmo. Porque esta provação é para o seu bem. Você é salvo? Você acredita na correção de Deus? Então fique firme. Hebreus 12:11 diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu sei que nesta noite vários de vocês, se não todos vocês, estão passando por provações mil. Hoje à noite você ouviu por que você está passando por provações. Você sabe quem e o que está por detrás de tudo isso. E você sabe que o seu Senhor e Salvador está orando por você. Ore junto com Ele também. Confie no seu propósito. Confie na sua sabedoria. Deus sabe o que faz.